Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no simbolismo denso dos capítulos 9 a 11 do Apocalipse. Nosso foco vai ser entender o que significam os juízos finais das trombetas. E olha, essa é uma jornada pelas visões mais intensas de toda a profecia bíblica. Fica a pergunta, né? O que de fato acontece quando essas trombetas soam? Cada toque a gente vai ver dá início a eventos assim cataclísmicos que simplesmente transformam o mundo. Então, vamos decifrar o que as fontes dizem sobre essas últimas trombetas e os juízos que elas anunciam. Vamos começar com a quinta trombeta. É ela que inaugura o primeiro dos três grandes ais, liberando uma praga demoníaca sobre a Terra que é descrita de uma forma, bem, muito peculiar. E logo de cara, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Não estamos falando de insetos comuns de jeito nenhum. Gafanhotos de verdade comem plantas, certo? Mas estes aqui recebem uma ordem bem clara: atormentar apenas as pessoas que não têm o selo de Deus. Isso já joga a interpretação direto para o campo do simbólico. A descrição deles é impressionante. Cada detalhe parece ter um significado. Rostos de homens sugerem inteligência. Cabelos de mulheres, uma atração que engana. Dentes de leão, bom, aí é crueldade pura. As couraças de ferro indicam que eles são praticamente invulneráveis. E o mais importante, eles não agem por conta própria. Eles têm um rei, e o nome desse rei, tanto em hebraico quanto em grego, significa o destruidor. E olha que interessante, mesmo no meio desse caos todo, tem um ponto que é fundamental. O controle divino é absoluto. Existem limites muito claros para a ação desses demônios. Eles não podem, por exemplo, tocar nos servos de Deus e, mais importante ainda, não podem matar. O poder deles é permitido sim, mas não é ilimitado. Essa limitação fica ainda mais evidente quando a gente vê a duração do tormento. Exatamente 5 meses. Se é um período literal ou simbólico, a mensagem é a mesma. O poder deles é temporário e estritamente controlado. E o resultado disso tudo? Uma angústia física e mental tão, mas tão intensa que as pessoas vão buscar a morte como um alívio, como uma forma de escapar. Só que essa fuga lhes é negada. Não há saída, o que só reforça esse domínio total da situação. Bom, o primeiro ai passou. Vamos agora para a sexta trombeta. Ela anuncia o segundo ai e libera sobre a Terra um exército sobrenatural de uma escala assustadora. A coisa toda começa com uma ordem que vem do altar de ouro. A ordem é para soltar não anjos quaisquer, mas 4 anjos específicos que estavam presos e preparados, olha a precisão, exatamente para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano. E quando esses anjos são soltos, eles lideram um exército de cavaleiros. E o número é simplesmente impressionante, 200 milhões. É um número que deixa claro a magnitude e o alcance global desse juízo. A aparência desse exército é terrível. As cores das couraças dos cavaleiros são as mesmas do fogo, da fumaça e do enxofre que saem da boca dos cavalos. E as cabeças de leão simbolizam uma ferocidade e um poder de destruição fora do comum. E aqui a missão muda completamente. Se os gafanhotos só podiam atormentar, este exército tem autoridade para matar. O alvo, 1/3 da humanidade. A gente vê que a severidade do juízo aumenta, e muito. Agora, antes da sétima e última trompeta, a narrativa dá uma pausa. É como um interlúdio divino, sabe? Um capítulo parentético que traz uma mensagem poderosa através de um anjo forte e um pequeno livro. Tem um contraste aqui que é muito importante. Lá no capítulo 5, a gente viu um livro selado que ninguém conseguia abrir. Agora, este livrinho está aberto. Isso simboliza que a revelação dos planos de Deus, que antes era um mistério, agora se torna compreensível. O anjo dá uma ordem bem estranha ao profeta João: comer o livro. E a experiência é descrita com essa imagem marcante, que ilustra perfeitamente a natureza dupla da revelação divina. Mas o que isso significa na prática? O sabor doce representa a alegria de finalmente entender os planos de Deus. Mas aquele amargo no estômago, ele simboliza a tristeza profunda de perceber as terríveis calamidades que esses mesmos planos incluem para o mundo. Isso nos leva diretamente às figuras finais antes da sétima trombeta. 2 testemunhas misteriosas, com uma missão divina bem no centro de Jerusalém.
O ministério delas tem uma duração bem específica, 1260 dias, e esse período corresponde, olha só, exatamente aos 42 meses em que as nações vão ocupar a Cidade Santa. E elas não são pessoas comuns, elas têm poderes extraordinários, que lembram muitos de grandes profetas do Antigo Testamento. O poder de fazer parar de chover? Isso nos remete direto a Elias. A capacidade de transformar água em sangue? É impossível não pensar em Moisés e nas pragas do Egito. A trajetória delas é super dramática. Elas profetizam por esses 1260 dias, acabam sendo mortas pela besta, uma figura de oposição poderosa, seus corpos ficam expostos em praça pública por 3 dias e meio, e então, o clímax, elas ressuscitam e sobem aos céus, à vista de todo mundo. E como o mundo reage à morte delas? Com alegria, as nações celebram, trocam presentes. Por quê? Porque os profetas, cuja mensagem os incomodava, finalmente foram silenciados. É uma demonstração clara da hostilidade do mundo contra a mensagem de Deus. E aqui a gente chega a uma conclusão um tanto sombria, que é um tema que se repete no texto. Mesmo depois de pragas devastadoras, do tormento, da morte de 1/3 da população, os sobreviventes não mudam. A rebelião continua, os corações continuam endurecidos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante, né? Depois de testemunhar juízos tão terríveis, intervenções divinas tão claras, por que a humanidade se recusa a se arrepender? É uma reflexão profunda sobre a natureza da rebelião humana, uma questão que vai ecoar até o final do livro.